Motivo de gratidão estarmos aqui em mais um culto juntos como igreja para louvar e celebrar o nome do Senhor Jesus. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Espírito Santo de Deus já ministrou fortemente aos nossos corações através do louvor. Agora é o maná, o fechamento de tudo. E eu já começo profetizando sobre as nossas vidas, que caia por terra todo medo, toda ansiedade em nome de Jesus, toda preocupação, todo excesso de ansiedade, de medo do futuro, porque a obediência ao Senhor nos traz proteção. A obediência ao Senhor faz com que a sua mão de poder esteja nos guardando, e nós estamos aqui totalmente submissos à vontade do Pai. Amém? Diz assim, Esther 2, versículo 17. E o rei se apaixonou por Esther e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou a sua aprovação e o seu favor mais do que todas as virgens. Por isso ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Em seguida o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que o serviam em homenagem a Esther. Determinou que este fosse um dia de celebração, livre de qualquer trabalho, e promulgou um indulto geral em todas as províncias e presenteou a muita gente como expressão da sua felicidade e generosidade real. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Que ela venha ser mais uma vez plantada e ministrada em nossos corações e encontre uma terra fértil para nos ajudar, nos orientar, edificar e exortar em nome de Jesus. Amém? Esther é um livro poético que nos revela e nos fala muito sobre Deus. Em nenhum momento nós vamos ver a expressão Deus, o Eterno, Yahvé, mas todo o seu texto, todas as palavras aqui escritas, elas nos mostram o plano de Deus para a igreja, para o povo de Israel. E o interessante é que essa palavra está no meu coração todos os dias. Esse mês eu tenho me dedicado muito ao estudo do livro de Juízes, tenho ministrado sobre isso, ministrado inclusive muito na juventude, e hoje seria natural eu continuar ministrando sobre esse livro aqui no culto Caixa d'Água. Mas o livro de Esther e essa história em especial ficou o dia inteiro, a tarde inteira no meu coração. E ao chegar aqui, ao ser ministrado pelo Espírito Santo no louvor, eu senti no meu espírito que pessoas estão com medo, pessoas estão ansiosas, pessoas estão preocupadas, talvez por questões inerentes ao trabalho, contas a pagar, talvez preocupação com o futuro, um filho, algo que não está caminhando bem. E é muito interessante quando o Espírito fala à igreja, é muito forte quando nós estamos numa convergência espiritual, porque aquilo que é ministrado nos nossos corações, o Senhor traz a revelação na palavra, e o Senhor traz também a revelação através dos louvores. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração nascer de novo. Espírito vem, Espírito Santo, tira todo medo. Foi cantado 2 vezes aqui que nós não devemos ter medo, porque o Espírito Santo está conosco, o nosso Deus, o nosso Redentor. E por isso eu já venho te dizer, o Espírito Santo de Deus, ele vai tirar todo medo nessa noite, toda ansiedade, toda aflição do nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém? E Esther relata um momento onde o povo de Israel sofreu uma grande perseguição.
E quando eu disse para vocês que a obediência, ela traz o favor do Senhor, é algo que tem permeado toda a história do povo de Israel no Velho Testamento. A gente vê isso de Gênesis até Apocalipse. Todas as vezes que o povo se rebela, que o povo peca, que o povo se volta contra o Senhor, eles são afligidos, eles são perseguidos, são mantidos cativos. E por isso o Senhor, desde o início, ele tem ordenado: olha, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da escravidão, que te tirei da terra do Egito, e o que eu peço é uma aliança com vocês, uma aliança inquebrável, no qual eu seja o seu Deus e vocês sejam o meu povo, porque sobre vocês está a minha bênção, a bênção de crescimento, sobre vocês está a minha proteção, e se vocês honrarem essa aliança, vocês serão guardados, vocês serão protegidos. E isso não é diferente nos dias de hoje. Como eu já disse aqui, como eu já tenho relatado, o Velho Testamento, ele não está anulado. A nova aliança, ela se fez através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, mas a história, esse panorama, esse plano de redenção, ele nos mostra as nossas batalhas espirituais, batalhas também que são emocionais. Então, todas as vezes que você estiver escutando um sermão, uma história sobre o Velho Testamento, Deus está falando. Às vezes é algo referente a uma luta que você está passando, algo que você vai enfrentar, que aqui se apresentam como guerras em campos de batalha, se apresentam como perseguições, exércitos, mas isso representa o mundo espiritual hoje, que se levanta contra nós, que se levanta contra a igreja. Por isso o Senhor pede entrega, o Senhor pede comprometimento, o Senhor pede obediência. E essa história que nós começamos a ler aqui no livro de Esther, na verdade, não era nem para ter acontecido, porque o plano do Senhor é que os amalequitas que perseguiram o povo de Israel, nesse contexto aqui, eles fossem completamente eliminados no tempo, na época em que surgiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Samuel, profeta do Senhor, que era profeta e o último juiz dos livros de Juízes, ele deu uma ordem para que Saul atacasse juntamente com o povo de Israel o exército dos amalequitas, e que não deixasse vivo nenhuma pessoa, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum homem. Parece cruel, parece algo que foge, né, a nossa concepção de vida, de direitos humanos, enfim. Mas Deus tinha um propósito nisso tudo. E o que ele pediu foi obediência para com essa ordem que ele tinha determinado, porque ele sabe, e ele sabia, que no futuro poderia trazer um grande problema para aquela nação. Por isso todas as ordenanças do Senhor, elas precisam ser atendidas. Por mais que a nossa carne lute contra ela, por mais que a princípio a gente não tenha um entendimento completo, porque o Senhor vê lá na frente, e escolhas erradas podem afetar o nosso contexto, podem afetar os nossos filhos, a nossa descendência, a nossa geração. E nós somos responsáveis pelas nossas atitudes hoje. O Senhor, Ele nos perdoa, o Senhor faz tudo novo, por isso o sangue dEle nos lava. Mas nós temos que ser cuidadosos, viver em pleno arrependimento, em constante crescimento e obediência, observância nos mandamentos, naquilo que o Senhor nos pede, porque são princípios que nos trazem vida, são princípios que nos preservam, são princípios que nos livram de escolhas erradas. Escolhas que são inerentes a todo o ser humano, mas através da sabedoria do Pai, da sabedoria que vem no alto, nós temos discernimento para escolher aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor Jesus. E eu profetizo que nós vamos ser sempre banhados, nós seremos sempre levados e vamos receber do Pai a sabedoria que é celestial. Então a ordem foi que
o rei Saul, ele matasse a todos. E por uma questão de ego, por uma questão de exibicionismo, ele não fez assim. Ele pegou o rei Agag, como prisioneiro que ele deveria ter matado no campo de guerra, no campo de batalha, e leva para o arraial de Israel. Leva para onde estava o povo de Israel. Não somente o rei Agag, mas também algumas de suas concubinas. E nos diz, né, o Talmud e Flávio Joséfo, que é a história complementar. Na Bíblia nós temos todos os registros, mas no Talmud e Flávio Joséfo, que foi um historiador, eles acrescentam detalhes. E um dos grandes detalhes é que uma dessas concubinas, ela estava grávida de Agag. Então ela consegue fugir do cativeiro. Preste atenção, era para que todas as mulheres, crianças e homens fossem mortos, para dar fim àquele povo. Um povo que contendia contra o povo de Israel, um povo pagão, que adoravam deuses estranhos, que perseguiam, que matavam o povo de Israel. Então era necessário que esse exército fosse extinto, era necessário que esse exército fosse aniquilado. É necessário que castas de demônios saiam com jejum, com oração, e isso requer batalhas intensas, que envolvem o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E nós vamos ver sobre o jejum aqui também no livro de Esther. Então essa mulher foge. Samuel, o juiz, chega, exorta Saul, e o próprio Samuel mata o rei Agag, e assim acontece, né, o extermínio desse rei. Porém, essa mulher que fugiu, essa concubina, ela estava com um descendente daquela linhagem pagã. E os relatos nos contam que aquela mulher teve filhos e filhos e mais filhos, e aqueles filhos continuaram se multiplicando, e assim os amalequitas não deixaram de existir. E chegamos aqui agora nesse contexto do livro de Esther, porque o homem que mais perseguiu o povo de Israel nesse livro, ele era um amalequita que se chama Amã. E com isso a gente vê que esse momento ele poderia ter sido evitado se Saul tivesse obedecido o comando de Deus. Mas, pastora Dani, por culpa de um homem, uma geração inteira paga, sim. Por isso que Deus manda, independente da nossa opinião política, social, orar pelos nossos governantes. Sim. Nós, como pais e mães, somos responsáveis pelo que acontece com os nossos filhos, sim. Nós, como líderes, pastores, levitas, intercessores, somos responsáveis, sim, pelas pessoas que estão sob o nosso cuidado. Sim, nós somos responsáveis por uma geração. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pelos nossos filhos. Por isso que a obediência traz o favor e o cuidado de Deus para as nossas vidas. Se tudo que eu falar aqui não ficar gravado no seu coração, grave pelo menos essa frase: que a obediência ao Pai traz o favor do Eterno, traz a proteção para mim e para você. Esther era uma jovem judia, o nome de Hadassa. Hadassa quer dizer rainha, Esther quer dizer estrela. E ela foi levada por seu tio Mardoqueu ao palácio. O rei, ele teve, né, um problema com a sua rainha até então. Desfizeram essa aliança. Ele se arrependeu, mas um decreto do rei era algo irrevogável. Então sugeriram a ele que ele escolhesse uma nova esposa. E assim eles fizeram uma grande seleção, onde vieram jovens, belas e virgens de todos os reinos, províncias. Eram muitas províncias, se eu não me engano 120, mas eu posso estar errado. Cadê o coinonia? Mas enfim, o Império Persa, ele estava reinando naquela época, então eles dominavam grandes terras. Tem até um filme muito interessante que se chama Os 300, relata e mostra um pouco da força
desse império. É interessante vocês assistirem, porque eles travaram longas batalhas com os gregos, inclusive perderam uma grande batalha. Mas é interessante vocês verem para entender o contexto e como eles eram grandes, fortes e temíveis. E com isso, Esther, ela foi levada pelo seu tio. Ela era uma órfã que foi criada por ele. E assim, aquela menina entra nesse contexto. Ela entra num palácio para ser escolhida, ou não, naquilo que se chama, acho que, o maior concurso, né, de escolha ou de beleza da época. Assim é dito, assim é chamado. E era uma situação muito difícil, muito constrangedora, porque a escolha do rei, ela se daria através de uma relação sexual. Então, aquela virgem, aquela jovem, ela iria se preparar durante um tempo, durante 6 meses, ela iria ser tratada com óleos, com mirra, e a partir desses 6 meses, mais 6 meses de tratamento de beleza. Então, um total de 1 ano, no qual ela estaria sendo cuidada e preparada para estar na presença do rei. E ela teria, a princípio, uma única oportunidade. E ela deveria ter um desempenho incrível, um desempenho espetacular em todas as áreas, porque ali iria ser determinante para o futuro dela, porque a partir do momento que ela passava uma noite com o rei, então ela perdia a sua pureza. Tem crianças aqui, vocês sabem do que eu estou dizendo, e poderia ser rejeitada pela sociedade. Logo, ela ficaria no harém e não teria mais a oportunidade de se casar novamente. Então era uma situação muito difícil e que eu acredito que gerou muito medo em Esther. Eu acredito que gerou um pânico muito grande, não só nela, mas em todas aquelas mulheres. Mas o Senhor esteve com ela, porque tinha uma promessa. Deus, em sua infinita misericórdia, com um erro de Saul, com uma falha que ele cometeu, com toda a perseguição que o Senhor já sabia que iria se levantar através de Amã, o amalequita, o Senhor, ele promoveu o socorro. O Senhor levantou uma mulher no meio de milhares para ser usada para o reino dele. E aquela mulher que poderia ter sido rejeitada, aquela mulher que poderia ter se tornado apenas mais uma, ela tocou o coração do rei. E chegamos nesse ponto aqui, no qual nós lemos que no momento em que ela se apresentou, o rei se apaixonou por Esther e a amou mais do que a todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou a sua aprovação e o seu favor mais do que todas as virgens. E por isso ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha. Aí começa o segundo grande desafio de Esther, porque toda promoção, todo alinhamento, tudo aquilo que nós conquistamos, que Deus nos dá, requer responsabilidades. E não é, às vezes, difícil, impossível nós alcançarmos os nossos sonhos, nós conquistarmos os nossos objetivos. O mais difícil é manter. Grandes empresários do mundo inteiro, que hoje são bem-sucedidos, eles já quebraram diversas vezes, assim eles relatam, porque eles conseguiram chegar no poder, conseguiram alcançar fortuna, conseguiram privilégios, conseguiram solidificar os seus negócios, mas não conseguiram manter. Por isso quebraram algumas vezes e com a experiência aí aprenderam e hoje conseguem se manter aí ativos e com posições privilegiadas em suas empresas e tudo. Então é sabido que o difícil é manter.
E isso requer disciplina, requer comprometimento, isso requer capacitação. Mas existem situações que nós enfrentamos nas nossas vidas, quando nós chegamos no limite absoluto, emocional, às vezes físico, que requer entrega, que requer plena confiança no Senhor e principalmente posicionamento. É por isso que o Senhor, Ele nos coloca em lugares elevados. É por isso que o Senhor abre portas inimagináveis. O Senhor coloca pessoas na nossa presença que de forma natural nós não teríamos acesso, porque Ele tem um propósito estabelecido. Nós temos que entender e nós temos que nos posicionar. Por isso, não despreze pessoas que estão sendo colocadas em sua vida. Dê o devido valor a todas. Entenda que todos precisam ser alcançados por Deus, e o Senhor tem um propósito na vida de cada um, e Ele quer nos usar como instrumento para a honra e glória dele. E com Esther não foi diferente, porque Amã estava se levantando, estava perseguindo o povo. Ele tinha muito ódio de Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu que servia ao Senhor, um homem íntegro. Então Amã começa uma perseguição muito grande, sem saber que Esther era uma judia. E ele então faz com que o rei assine um decreto. E nesse decreto é colocado que todos os judeus seriam aniquilados, seriam exterminados de Suzã e de todas as províncias, porque onde está o povo de Deus, a prosperidade. Onde está o povo de Deus, existem pessoas que são felizes, pessoas que se multiplicam, pessoas que servem ao Senhor, são pessoas que se destacam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então entenda a perseguição que você está sofrendo, que você está passando hoje, seja na família, seja no campo espiritual, seja no campo físico, emocional, no trabalho, na faculdade, na universidade. O Espírito Santo de Deus incomoda as trevas. E Satanás tenta se levantar com ameaça, com gritos, com ofensas, com afrontas, com setas malignas, com dardos espirituais. E você não está entendendo a força que você tem em Deus, e você está recebendo aquilo, somatizando, sendo que através do Espírito Santo nós temos todas as forças que nós precisamos nos campos de batalha, seja na mente, seja no corpo, seja espiritual. Por isso o Senhor nos pede entrega, por isso que o Senhor nos pede um momento de separação. Esther, ela teve um momento onde ela foi ungida, ela foi banhada por óleos, que são óleos que são considerados óleos até ungidos, como mirra, que tem propriedades de limpeza, que tem propriedades de beleza, que tem propriedade antioxidantes, que são curativos, enfim, usados naquela época e usados inclusive até hoje, e representa o Espírito Santo de Deus, representa a noiva que está se santificando, a noiva que está sendo banhada pelo Espírito Santo, a noiva que está sendo separada para o grande dia que iremos encontrar com Jesus Cristo, que é o nosso Pai, o noivo. E por isso nós estamos nos separando, por isso nós estamos nos santificando, porque Jesus Cristo não vai vir buscar uma noiva suja, não vai vir buscar uma noiva esfarrapada, uma noiva vestida com trapos. O Senhor Jesus vai vir buscar uma igreja santificada, uma igreja separada, uma igreja que diz não ao pecado, que diz não à idolatria, que diz não à sujeira, que diz não à pornografia, que diz não às obras da carne, que diz não ao orgulho, à inveja, a bebedeiras, a porfias, a carnalidade. Uma igreja que busca a presença do Espírito Santo, uma igreja que submete ao poder, ao governo do Pai, uma igreja que sabe para o qual foi chamado, que é para fazer a diferença sobre a terra.
É essa igreja que o Senhor Jesus vai vir buscar. E essa união, por mais que ela não tenha o nome de Deus, ela representa o Espírito Santo trabalhando e fazendo com que uma mulher ungida, abençoada, que representa todos nós, homens e mulheres, fazem a diferença em todos os aspectos. Partindo aqui para o encerramento, pois pasme, já tem 40 minutos que nós estamos ministrando. E eu prometi para vocês que o culto não ia passar de 9h30, não é verdade? Essa mulher chegou num momento que ela teve que se posicionar. Foi dado esse decreto de morte, no qual todos os judeus eles seriam exterminados. E Mardocai, você vai ouvir várias pessoas falando desses dois jeitos. Ele ficou na porta do palácio, ele rasgou as suas vestes, ele colocou cinzas em sua cabeça. E Esther recebeu a notícia de que ele estava nessa posição de quebrantamento, que ele estava com o coração contrito. E ela manda chamá-lo. E ele a faz saber do decreto. E ele diz para ela: você está nessa posição, nesse momento, para que você seja um instrumento de Deus em favor do povo de Israel. Ou seja, nós estamos nesse momento, nessa geração, nesse calendário, porque o Senhor, Ele tem algo com as nossas vidas. O Senhor, Ele requer um compromisso. O Senhor nos escolheu para fazer algo nessa geração que vai abençoar vidas, que vai trazer libertação, que vai trazer cura. Então você não nasceu no tempo errado, você não vai morrer, o medo não vai fazer com que você tire a sua vida, o medo não vai te parar, você não vai mais alimentar esse espírito das trevas, porque o medo ele é progressivo. Quanto mais medo você alimenta, quanto mais medo você tem, mais ele cresce. Então você vai entregar o seu futuro ao Senhor. Nós vamos entregar ao Pai o nosso amanhã, porque Ele tem cuidado de nós. E nós vamos entender que nós estamos no tempo certo, na hora certa, vivendo aquilo que o Senhor prometeu e estabeleceu para as nossas vidas. Por mais que tenhamos adversidades, mas em tudo Ele nos fortalece, em tudo Ele nos levanta, em tudo Ele nos restaura, Ele nos ajuda. Em tudo com o Senhor nós somos mais do que vencedores. E Esther teve que entender isso, porque foi dito a ela: se você não se posicionar, o Senhor vai levantar outra pessoa, porque o Senhor não depende de nós para realizar as suas obras, mas Ele quer nos usar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar essa honra, esse privilégio de conquistar batalhas, de empreender os sonhos dEle e levantar um memorial para que o nome do Senhor Jesus seja apregoado, para que Ele seja louvado em toda a terra, porque Ele não precisa ser lembrado. Ele é Deus, Ele é o Senhor do universo. Fique de pé. Oh, aleluia, aleluia. 3 dias de jejum. 3 dias de jejum. Você está numa luta. Toda luta que eu enfrento é jejum. É jejum e oração. Jesus falou sobre o jejum. Jesus falou que existem castas de demônios que saem com jejum, com oração, mas com jejum. Jejum mexe com a nossa carne. Mexe nas nossas vontades. Mexe no nosso ego. Jejum, ele vem para fazer com que a gente
Se humilhe na presença do Senhor. Mas não é para que a gente venha perder o nosso valor. Não é para que a gente não seja validado. Pelo contrário, é para que a gente se esvazie dos nossos apegos e para que a gente deixe o Espírito Santo entrar e encher e ministrar a boa e vontade dele perfeita. Quando nós nos desapegamos de coisas carnais, de coisas materiais, quando nós submetemos o nosso corpo ao jejum, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha. É algo que eu acredito que tenha explicação biológica. Depois o Samar pode falar sobre isso. Mas, sobretudo, tem uma forte implicação espiritual. E o Senhor, ele está nos chamando para um jejum, para um arrependimento, para obediência. Falei isso ontem na juventude. Nós entramos aqui querendo tantas coisas, não é? Mas paramos para perguntar: o que o Senhor quer? O que o Senhor espera de nós? Para que possamos empreender os sonhos dele para essa nação, para as nossas vidas, para os nossos filhos. Eu não quero que a Issa venha perecer pela minha desobediência. Que ela venha enfrentar problemas no futuro, talvez meus netos, meus bisnetos, pela minha desobediência. Porque a minha desobediência vai fazer com que gere consequências para a minha vida. Mas se eu não obedecesse o chamado do Senhor de estar aqui, a obra dele não iria parar. Ele iria levantar uma outra pessoa, uma outra pastora, um outro pastor. Não sei se você concorda ou não com pastora, mas eu sei que o tempo que eu estou aqui é para servir e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Ele iria me levantar ou levantar outra pessoa. Esther, da mesma forma, se ela não assumisse essa responsabilidade, o Senhor iria levantar outra. Mas nós iríamos perder a honra, o privilégio de levantar a bandeira do Senhor Jesus. O povo todo jejuou. Ela jejuou. Suas criadas jejuaram. E no momento oportuno, o Senhor deu um momento para ela, onde foram revelados os planos de Amã. Tudo aquilo que Amã ele tinha projetado contra o povo de Israel aconteceu com ele mesmo. A forca que ele levantou para enforcar Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado juntamente com seus filhos. O decreto do rei não poderia ser revogado, uma vez que era selado com o seu anel. Então, aquela luta iria acontecer. Os soldados, aqueles que não gostavam, enfim, do povo de Israel, eles tinham o direito de atacá-los, mas foi dado para eles, para o povo de Israel, o direito de se defender. E eles se armaram, e eles lutaram, e eles venceram. Eles venceram essa batalha, essa opressão. Eles venceram essa perseguição. E assim eles puderam viver, respirar. E existe hoje esse memorial aqui na Bíblia, através dessa história do livro de Esther. E existe também uma festa que se chama o Purim em Israel, onde judeus no mundo inteiro comemoram e celebram esse acontecimento, porque foi um marco na história do povo de Israel. E eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para tirar todo medo, para tirar toda angústia, nos posicionar, nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, igreja. Para te dizer que você está no tempo certo, no lugar certo e confiando no Deus certo, que é o seu Pai, que é o nosso juiz, o nosso Deus, o nosso advogado. E eu queria orar com vocês.
Levante suas mãos ao Pai, em sinal de rendição. Enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção, vou pedir para os salva-vidas, os pastores, se posicionar aqui. E você que sentir vontade de vir no altar, aceitar Jesus, reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador, voltar para os seus caminhos. E para você que deseja entregar os seus medos para Ele, entregar aqui no altar. É um simbolismo, gente, mas é um simbolismo profético. Quando você vem ao altar, você dá um passo de fé. Então, enquanto o louvor vai ser ministrado, você que for tocado, não pela emoção, mas você que foi tocado por Deus, vem aqui, porque nós vamos orar. Nós vamos levantar um grande clamor ao Pai, crendo que Ele já respondeu, que Ele já nos abençoou, mas como igreja, nós vamos orar e interceder um pelos outros. Queria que as luzes fossem apagadas. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Todos nós temos medo, isso é normal, mas esse medo não pode nos adoecer. Esse medo não pode nos parar. Esse medo não pode nos travar, não pode nos adoecer, muito menos tirar a nossa fé. Se está fazendo isso com você, isso é do maligno. E nós não vamos aceitar em nome de Jesus. Amém? Uou! Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado e jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado e jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Tenha coragem. Tenha bom ânimo. O Senhor disse para Josué, em Josué 1, seja forte, seja corajoso, seja corajosa, seja obediente. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Obedeça as leis do Senhor, obedeça aquilo que Ele determinou, e assim será sucedido em todos os seus caminhos, bem sucedido. Onde colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Onde você pisar, você decreta: eu sou do Senhor. O Senhor me entrega essa terra. O Senhor me entrega Belo Horizonte. O Senhor me entrega Minas Gerais. O Senhor me entrega a minha posição no meu trabalho. O Senhor me entrega a minha casa. O Senhor me entrega os meus familiares, os meus filhos, os sonhos que o Senhor plantou no meu coração. Nada
Nada vai se levantar contra. Vocês que estão aqui na frente, ore assim comigo. Pai, faça um compromisso com o Senhor. Eu me entrego a Ti como o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero caminhar em novidade. Eu quero caminhar com a Tua proteção. Eu quero ter um relacionamento contigo. Me perdoa pelos meus pecados. Me lava com o Teu sangue. Me dê vestes novas, vestes brancas. E agora, você é considerado filho, filha de Deus. E há uma festa no céu. Igreja, estenda suas mãos para cá. Senhor, existem pessoas aqui que estão Te aceitando como Senhor, Salvador. Pessoas que estão, ó Pai, voltando para os Seus caminhos. E existem pessoas aqui também que estão entregando no Teu altar os seus medos, as suas aflições, ó Pai. São muitos. Tem mais pessoas aqui com medo. Tem mais pessoas aqui ansiosas. Pessoas que não estão dormindo. Pessoas preocupadas. A gente não brinca com isso. Eu subi aqui. Eu estava bem. Estava louvando, adorando. Veio um espírito de medo no meu coração. Muito grande, muito forte. Ana, pessoal do Ministério Profético Sacar, são nossos intercessores. Deus me deu o privilégio de pastoreá-los durante 5 anos na boca da favela lá embaixo. Um momento muito precioso. O Senhor me deu eles de presente como intercessores. Eles já estavam aqui orando juntamente com a equipe do Caixa d'Água da Igreja Batista Getsemane. E eu falei, Ana, vem para o altar, vamos orar, vamos interceder. Aí o Felipe começa, junto com o Ministério de Louvor, a ministrar a música nova, que falava, né, sobre vencer o medo. Depois veio a outra música, fazendo todo o medo desaparecer. Esse Espírito me pegou com muita força. Eu senti o que muitos de vocês estão sentindo, tá? E por isso, essa palavra foi ministrada dessa forma. Por isso eu pedi intercessão, porque eu falei, tem algo aqui acontecendo e nós não vamos deixar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então você que quer, vem aqui na frente para nós orarmos como igreja, porque nós vamos nos ajudar em oração. Nós vamos orar com vocês. E é momento de guerra, e você vai jejuar, e você vai buscar a presença do Pai. Eu já fiz um cronômetro aqui. Nós já fizemos a contagem de uma leitura da Bíblia. Um capítulo da Bíblia não leva nem 3 minutos para a gente ler. E você se alimentando de notícias perversas, você se alimentando de sensacionalismo, de conteúdos que são lixo, que alimentam o medo, ao invés de alimentar o crescimento espiritual. Ao invés de você estar alimentando o seu espírito com o maná, com a palavra do Senhor, você fica no zap 2, 3, 4 horas, Instagram, fora outras coisas. Sendo que em 10, 20 minutos ou muito mais, você traz uma verdadeira transformação para a sua vida. Maná, alimento do céu, palavra do Senhor, jejum, louvores, palavras de bênção. Na hora que vem pensamentos das trevas na sua mente, você não deixa isso entrar para o seu coração. Você repreende em nome de Jesus. Você fala, eu tenho uma blindagem na minha mente. Eu não vou deixar esses pensamentos das trevas. Eu não vou ter insônia. Eu só vou me permitir acordar se for para orar, se for o Espírito Santo de Deus me despertando para poder orar. Você não vai passar noites acordado sem buscar a presença do Senhor, consumindo porcaria em streams que te mostram aí coisas absurdas. Não. Você vai passar a noite, se for para passar acordado, você vai passar orando, buscando a presença do Senhor, porque nós estamos num momento de posicionamento, de alinhamento com o Pai e santificação. Nós não vamos entregar os pontos. Estamos posicionados. Nós temos o Senhor Jesus que vai à frente das nossas batalhas. Você não vai abrir mão. Pode estar doendo.
pode estar te mutilando por dentro, mas o Espírito Santo do Senhor é a nossa força, é a sua força. Você vai levantar a cabeça, você vai jejuar, vai orar e nós vamos vencer. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos nesse alinhamento. Você não vai desistir. Desistir não é opção para aquele que serve ao Senhor Jesus. Você não vai desistir do seu marido, do seu filho, da sua esposa, dos seus sonhos, dos seus projetos. Você não vai desistir de viver. Você não vai desistir de sonhar. Você não vai desistir de se alegrar na presença do Senhor, porque aqui é uma igreja profética. Aqui é uma igreja que ama o Pai e sobretudo obedece. E quando nós estamos debaixo da obediência, nós temos a proteção do Pai, do Eterno, do Espírito Santo de Deus. Levante suas mãos para o Pai. Pai, colocamos diante de Ti os nossos medos, as nossas angústias. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo no campo espiritual. Talvez o problema seja até menor do que ele está se apresentando. Eu creio que seja. Mas existe, ó Pai, uma guerra que faz com que vejamos esse espírito, esse problema como algo grande. E muitas vezes nos entregamos, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós estejamos confiantes no Senhor, confiantes na Sua promessa, na Tua palavra, Pai. Por isso, desde já, nós damos uma ordem agora, que seja quebrado e desfeito em nome de Jesus todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo excessivo, tudo aquilo, ó Pai, que vem tentado tirar a nossa paz. Empresários aqui, ó Deus, preocupados, mães preocupadas, pessoas com medo do amanhã. É o Senhor o dono do mundo, o Senhor é o dono do universo, é o Senhor quem cuida de nós. Com a nossa entrega, com a nossa obediência, com o nosso compromisso, o Senhor não vai deixar com que sejamos enganados, com que sejamos perseguidos, com que sejamos aniquilados, porque o Senhor tem uma promessa, e a Sua promessa está sobre a nossa vida, sobre o Teu povo, pelo povo que se humilha, que clama pelo Teu nome, que fala: Jesus Cristo, eis-me aqui, Jesus Cristo, eis-me aqui. Nós estamos, ó Pai, nesse momento aqui, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos atraiu. E por isso, ó Pai, entregamos a Ti todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, tudo aquilo, ó Pai, que tem nos incomodado, que tem gerado medo. Mas Te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor venha derramar, ó Pai, a Sua unção, derramar a Tua sabedoria, a Tua força. Passa em revista a nossa armadura, Efésios 6, ó Pai. Em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça, na sua mente. Fala: eu tenho o capacete de Cristo. Eu não aceito pensamentos das trevas. Está repreendido em nome de Jesus. Sobre a minha vida está o sangue do Cordeiro. Sobre a minha vida está o sangue de Jesus. Eu vou ter os pensamentos de Cristo, os pensamentos que me trazem esperança, pensamentos que me elevam ao Pai, pensamentos que me mostram a visão profética daquilo que está acontecendo. Senhor, abre os olhos, ó Deus, o entendimento espiritual do Teu povo. Eles não serão enganados pelas circunstâncias, ó Deus, mas eles vão viver pela fé. Eles vão viver, ó Pai, no entendimento
Eles vão viver, ó Pai, debaixo da tua sabedoria, da tua mão de poder, ó Pai. Por isso, ó Deus, vai gerando mais sede de ti, Senhor. Vai gerando, ó Deus, mais sede da tua presença, mais sede do teu Espírito Santo. Se for preciso, desperta a igreja, ó Pai, para orar nas madrugadas. Desperta a igreja, ó Deus, para poder meditar na sua palavra, ó Pai. Aquele, ó Deus, que está sofrendo, aquela que está sofrendo perturbação noturna, que haja um recuo das trevas, em nome de Jesus, ó Pai. Que ao chegar em casa, ao chegar no quarto, eles entrem posicionados, ó Deus, com uma palavra de vitória, com um comando profético, ó Deus, entendendo que eles têm autoridade no nome de Jesus. Toda baixa autoestima, toda mendigância espiritual, que seja quebrado, que seja arrancado, que seja anulado e desfeito em nome de Jesus. Nós alinhamos essa oração aqui na terra e no céu. E os seus filhos, ó Pai, estão saindo daqui. Nós estamos saindo daqui com um novo posicionamento espiritual, com um novo posicionamento físico e social, entendendo que temos uma missão, que temos um chamado, que temos um propósito, que temos que empreender os seus sonhos e que temos um projeto celestial nessa